que se tiver alguma pergunta, algo que queira saber sobre, né, a caminhada, o testemunho da nossa irmã Janiele, ou até a respeito também de algo sobre o podcast, você pode estar nos enviando a pergunta aí mesmo. Tem pessoas, né, que vai estar aqui lendo, olhando, observando, escrevendo. E no final do podcast a gente vai estar fazendo essas perguntas. Então, se você tem pergunta, aproveita, começa a escrever aí, que a gente vai estar respondendo no final, certo? Então, agora tudo alinhado, né, assim, Thalita? O volume, tudo certinho, pegando, tudo ok, graças a Deus. Vamos dar início, amém, irmã Janiele? Amém, irmã. Você está percebendo que Jesus preparou para você ficar bem familiarizada na frente ali? Sim. Gente, eu digo isso porque a gente antes estava conversando um pouquinho e estava muito aquele clima de ansiedade, de preocupação, de como lidar. Mas Deus tem seus meios, né? Aí alguém pode até dizer, irmã Janiele, isso aí não é Deus, não. Pra gente é. Sim. Se ele está no controle e no comando de tudo, é a direção dele, então a gente vive completamente entendendo que ele está no controle. Até porque na própria palavra de Deus diz assim, todas as coisas cooperam para o bem dos que o amam. Amém. E nós o amamos. Sim. Amém, glória a Deus. E aí a irmã Janiele ia se apresentando. Se apresenta, irmã Janiele, para que todos conheçam um pouquinho. Cumprimento mais uma vez, né, a vocês que estão ligados aí nesta live, né, no podcast, né, no Falar de Deus, da Rita de Cássia. É uma honra, irmã Rita, estar com a senhora. Amém. Né? Eu louvo a Deus, como eu falei, né, anteriormente, eu estou com a frequência cardíaca a 1000, né, um pouquinho nervosa, né, porque é o meu primeiro podcast, né. Amém, de muitos, eu creio, né, e eu creio que há uma finalidade, né, nessa oportunidade. Tem. Primeiramente, o meu nome é Janiele, tenho 35 anos, sou casada há 9 anos, né, com meu esposo Júnior. Faço parte ali da congregação Acauã, né, pela misericórdia do Senhor. E também faço parte também ali do órgão da mocidade, ajudando ali a mocidade, cuidando da mocidade, irmã Rita, Amém, pela misericórdia do Senhor. E eu louvo a Deus por estar aqui, e essa é a minha apresentação. Amém. Deus sempre nos quer disponível para Ele. Às vezes tem as dificuldades, né, irmã Janiele? Eu percebi que quando você falou aí, pela misericórdia de Deus, eu fico, né, cuido ali dos jovens, a gente veio aquele pouquinho de receio, mas a gente entende claramente, nem receio, mas um cuidado mesmo, né? A gente vê que é assim, às vezes a gente não quer estar ali naquele local, como um ambiente como esse, né? Uma exposição. Né? A gente às vezes quer recuar um pouco e dizer, não, eu torço pelo que vai lá, eu oro, eu apresento, mas aprove ao Senhor a nos chamar para tais situações, né? Você cuidar desses jovens, estar ali com eles, ajudando. Eu acredito que tem muitos deles que estão assistindo, não tem? E o que eu acho lindo, irmã Rita, e eu que muitos também vão se identificar no que eu vou falar, é que quando a gente fala para Deus que quer ficar em anonimato, e anonimato é servir sem ninguém ver, acaba Jesus querendo sim mostrar, fazer com que apareça. E Jesus se agrada quando a gente não quer. Porque a glória é dele, né? A glória é dele. É a maneira, eu percebo muito, eu sempre conversando, eu acho que eu já falei isso em outras vezes aqui, mas eu digo que Deus, ele tem senso de humor. Eu digo, Senhor, tu tens senso de humor, porque muito. Quanto mais a gente corre, mais ele coloca ao contrário. Não é desse jeito. Sim. Se tu és minha filha, tu tem que me obedecer, né? Tu és meu servo, minha serva, então tem que me obedecer e eu quero desse jeito. Até porque a gente não vê lá na frente, irmã Janiele. A gente não sabe o que tem daqui meia hora, mas o nosso Deus conhece. Então estamos vivendo hoje a obediência, né? E um zelo por amá-lo. Sim. Porque eu até conversando com ela, eu disse, irmã Janiele, a gente o ama. E por amá-lo, a gente obedece. Sim. Né? Obedece. Coisa linda. Obedece porque o ama. Não é peso. Pode até pesar, né, gente? A gente vai falar hoje sobre promessas de Deus. Tem promessas que Deus nos faz que é muito grande pra gente, né? A gente não consegue entender, mas
por amá-lo, por saber que ele é capaz, que ele é quem capacita, a gente diz, eis-me aqui, Senhor. E o que a gente acha mais lindo, irmã, é o trabalhar de Deus na nossa vida, é que o Senhor, a melhor promessa da nossa vida é a nossa salvação. Maior tesouro. É o maior tesouro. Então, a maior promessa foi essa que Deus fez na minha vida. É verdade, glória a Deus. E já entrando sobre as promessas de Deus na sua vida, Amém. Eu queria que você falasse, irmã Janiele, para quem está nos acompanhando, até porque tem muitas dúvidas às vezes, né? Como acontece a conversão na vida de um cristão, como é que chega ao entendimento que é hora de servir a Deus. Aí eu queria que você falasse para o nosso público Amém. Como foi a sua conversão. Amém. E eu queria dizer a vocês que estão aí do outro lado, nos ouvindo, nos escutando, que se tiver algo, a questão do som, do volume, a gente está passando por, né, essas transições, aprendizagens no meio do caminho, mas tudo é para a glória dele. Se tiver alguma coisa, pode comentar aí que a gente vai tentando ajustar e alinhar, tá certo? E agora a irmã Janiele vai falar como foi a conversão dela. Amém. Amados, a minha conversão foi algo muito impactante na minha vida. Eu venho de um contexto de vida que, desde criança, que eu não conhecia Jesus, né? Conhecia de ouvir falar, mas aí eu fui crescendo em um contexto que não existia ter aquele cotidiano de estar na presença do Senhor, né? Quando vem da família que já é cristã. Isso, que não é cristã, então eu não venho do evangelho, né? E nisso, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu fazia parte ainda do mundo, né? Eu passei por momentos que, em questão de desejos que eu tinha, eu era modelo, eu fazia muitos trabalhos, eventos, participei de concursos, de Miss Pernambuco, Miss Taquaritinga, fora outras coisas que eu fazia parte. Então, a minha conversão, eu aceitei Jesus 10 vezes, irmã Rita. E foi, irmã Janiele? Eu aceitei Jesus 10 vezes, só que nessas 10 vezes não foi um aceitar de vontade, foi um aceitar de emoção. Porque eu aceitava ele. Achava até bonito. Sim, aceitava Jesus naquele momento de emoção minha, né? E no outro dia eu estava fazendo as mesmas coisas, os meus desejos da carne. Mas aí chegou um dia que o Senhor teve que me resgatar. A imã do Senhor me resgatou. Amém. E eu sempre falo para Deus, irmã Rita, que não foi eu que aceitei ele, foi ele que me escolheu. Glória a Deus. Eu me lembro que quando eu estava passando por um processo que, quando Jesus ele quer tratar na nossa vida, ele faz com que leva a gente ao deserto. Eu não entendia, por não ser evangélica, não entender a palavra de Deus. Mas aí o Senhor me levou para um deserto que foi necessário eu passar 6 meses dentro de um quarto. E passar 6 meses dentro de um quarto não foi fácil. Você teve depressão, no caso? Na verdade, eu não vou dizer certo uma depressão, mas foi uma frustração. Mas que a vontade e o desejo do inimigo, sim, era uma depressão mesmo, de ficar ali paralisada. E um certo dia, minha mãe já é evangélica, né? Orava muito. Às vezes eu saía na madrugada. Quando eu chegava em casa, minha mãe estava orando. E ali eu me incomodava, porque eu dizia, como é que minha mãe, ela perde tempo orando por mim, que não quero nada com Deus. Mas ali o Senhor, tudo aquilo ele via. E naquele certo momento que eu entrei dentro do quarto, já há dias de estar dentro do quarto, não tinha força para nada. E ali o Senhor, eu falei para o Senhor, né? Eu disse, Jesus, se tu és o Deus que minha mãe serve, se tu és o Deus que vai fazer 1001 coisas na minha vida, como o Senhor já falou, mesmo eu sem te servir, então começa a mudar a minha vida hoje. Porque se o Senhor mudar a minha vida hoje, a partir de hoje, eu começo a te servir. E ali era meia-noite, eu estava no chão, né, ali chorando com minhas frustrações, com meus desânimos, com minhas perdas, porque tem coisas, irmã, que é necessário a gente perder para ganhar. E ali eu não entendia isso. É pedagógico, né? Eu não entendia isso, né? Hoje eu entendo. Mas aí, nisso, foi quando desceu aquela luz radiante dentro do meu quarto. Você viu a luz? Sim,
não, foi uma água do céu que desceu sobre mim. E ali eu comecei a suar bastante. Eu senti uma presença tão diferente que eu disse, eu pedi ao Senhor um casamento, ele me desse uma pessoa mais crente do que eu, que fosse esforçada Glória na a Deus, obra do irmão Senhor. Vai E receber. tudo isso o Senhor, ele realizou. É tão provável que o tema é promessas de Deus. Amém. E hoje já faz 10 anos que eu estou na presença do Senhor pela misericórdia Glória a de Deus. Deus. 10 vezes você se converteu e 10 anos na anos. presença de Deus. Isso, E hoje no seu Marita. primeiro podcast. Que é o meu primeiro podcast. Jesus é muito grande. É isso mesmo. Glória a Marita. Deus. Gente, que coisa linda. E quando eu digo assim, que eu acho belo, é porque Deus tem várias maneiras, irmã Janiele, de trabalhar. Porque, veja bem, eu conheço pessoas que se converteram, tiveram uma mudança brusca de rota. Sim. No momento da primeira, né? Quando aceitou Jesus, já mudou bruscamente. E você já passou pelo processo de cair várias vezes. Sim. Isso é para que a gente entenda que Deus tem suas maneiras de chegar. Sim. E você que está do outro lado talvez diga, mas eu queria, eu não tenho força, eu não acerto, isso só é para quem é muito forte. Não, a gente vê aí a situação como foi na vida da irmã Janiele. Sim, eu era uma improvável. Improvável, mas Deus chegou e alcançou. Isso. E o que eu acho lindo, irmã, que quando naquele momento que eu aceitei Jesus dentro de casa, no meu quarto, só eu e Deus, né? No outro dia, 6 horas da manhã, eu me acordei e disse, mãe, a partir de hoje eu sou crente. Glória E a ali Deus. minha mãe se alegrou dentro de casa, começou a glorificar, glória a Jesus, aleluia, Nem glória a Deus. esperava ali, né? E ali ela ficou assim, eu disse, a partir de hoje, mãe, pode pegar todas essas roupas e pode doar. Hoje eu sou crente. Foi realmente, a mudança aconteceu ali. Sim, e o trabalhar de Deus foi tão rápido, irmã Rita, que com uma semana Jesus mandou o meu esposo. Uma semana eu já estava caminhando junto com ele. Com 6 meses de namoro, noivado, a gente casou. Glória a Deus. Namoro de crente é ligeiro, né? Isso foi muito rápido. Então, o senhor, eu colocar assim, uma divisão que o senhor fez da mulher mudana para uma mulher modesta cristã. Amém. Glória a Deus. E que Como mudou é lindo. radicalmente mesmo a minha vida. Em questão de vaidade. E quem olha para você hoje não consegue lhe imaginar dessa Não. forma, dessa Não. maneira. Mas quando Deus ele quer alcançar, quando ele quer mudar, né? E ele quer. O detalhe é que ele quer mudar, né? Sim. E quando a gente vai na direção dele, ele faz coisa extraordinária, Diferente, né? Isso. E vamos agora para a nossa pergunta número 2. Né? Afinal, um podcast. Eu quero saber, irmã Janiele, depois da sua conversão, porque quando a gente aceita Jesus, vem muitas coisas que acontecem no meio. Mas tem aquela que mais nos impacta, que mais mexe conosco. Eu quero saber de você, qual foi o seu maior desafio quando aceitou Jesus? Eu sei que tem muitos, mas aquele que mexeu com você, você diz, eita, isso aqui foi difícil demais. Comenta aí para o pessoal saber e ver se a dificuldade deles também. Amém, irmã Rita. Eu creio que para mim a dificuldade maior, irmã, foi a vaidade. A vaidade dela foi uma dificuldade maior porque, como eu falei, eu venho de um contexto de moda, eu venho de um contexto que eu era modelo, que eu participava de vários concursos e fazia muita academia. Academia não é pecado, tá certo, irmãos? Você que está ouvindo, não é pecado. Mas a minha vaidade era o extremo, né? Tudo para mim era para se exibir, era para mostrar que eu era. Eu entendo. Sabe, irmã? E hoje eu creio que o meu desafio foi esse. E a mudança que o Senhor fez, na minha vida foi de um dia para a noite. Ele mudou vestimenta, ele mudou o comportamento, ele mudou a minha forma de andar, ele mudou a minha forma de agir, a minha atitude, o meu temperamento, a minha mansidão. E eu só tenho a agradecer a Deus, irmã Rita, por esse cuidado. Então, e eu falo para ele que ele sempre continue me moldando. Então, a sua maior dificuldade foi, a princípio, a vaidade. Sim. Né? E aí, quando você fala em vaidade, pode até criar uma trava, e aí a gente vai entrar um pouquinho aqui no ponto. A vaidade
no que você está falando aí, mexia tanto com você que você queria estar sempre ali na exposição, Sim. né? Não é pecado se arrumar, vestir uma Não. roupa, ficar bem para uma academia, Não. arrumar um cabelo, né? Fazer várias coisas que Sim. mulher tem que fazer, tem que se cuidar. Porém, nesse caso, era um extremo, pelo que eu entendo, né? Assim. Muito. E Deus tem a sua maneira de tratar com extremos. Crente em Jesus que o conhece não pode ficar em extremos. Não. Nem de mais, nem do Nem de menos. Tem que ser ali no controle, tem que ser ali alinhado. E aí, irmã Janelle, quando você disse que a sua maior dificuldade foi a vaidade, talvez algumas pessoas possam olhar e possam falar assim, mas uma coisa tão simples para ela que, né? Mas mexia com você, porque era Sim. o seu visual. Sim. Eu entendo assim, eu até trabalhava com o meu visual. um ponto de escape. Era seu escape ali, era aqui dali. Você Sim. estando bem, tudo estava. Até Jesus colocar 6 meses dentro de um quarto, né? Sim. Toda vaidade vai por água abaixo, não serve mais de nada. Jesus sabe chegar na nossa vida, gente. Que coisa linda. Amém. Irmã Janiele. Gente, quando eu dou uma olhadinha aqui é porque eu deixei as perguntas escritas, tá? Aí eu sempre dou uma olhadinha para lembrar a sequência. Agora a gente vai falar sobre promessa. Amém. E a nossa terceira pergunta vai dizer... Foi a minha salvação, que muitos duvidavam, né? Que eu não ia conseguir me firmar, eu não ia conseguir... Até porque 10 vezes, né? Já tinha Isso, tentado. isso. E a maior foi essa, foi a minha salvação. E a outra, que são duas, né? Que também foi um desejo muito do meu coração, que o Senhor, Ele me prometeu, mas prove ao Senhor não permanecer, porque também é um trabalhar de Deus, foi eu ter a dádiva de ser mãe 2 vezes. Então, Amém. esse também foi uma promessa que o Senhor fez e que ainda fez, e que ainda estou à espera, né, do meu filho. E a outra pergunta, irmã Rita, é qual? Era justamente essa daí, né? Que você falou da espera. Aí, como você pode nos ensinar como esperar sem pecar? Amém. Até porque quando você disse que já foi 2 vezes mãe, que para quem não sabe, você já engravidou 2 vezes, mas não sustentou a gravidez. Mas aí... Você falou que quando se converteu, antes de se converter, teve uma grande frustração. Sim. E agora, como crente, como cristã, como serva de Deus, recebendo essa promessa e vendo Deus tirar e não sustentar, houve frustração? Sim, houve na primeira gravidez, né? Na minha primeira gravidez, também foi um tratado de Deus, porque Ele não dá o lugar dele a ninguém. Né? E o trabalhar de Deus na minha vida foi de uma forma que no momento eu não entendi. A minha primeira gravidez, eu engravidei sem planejamento e foi surpresa para mim e o meu esposo. E ali com 3 semanas eu cheguei a ter um aborto espontâneo. E ali eu me frustrei e comecei a perguntar a Deus por quê, qual era o motivo. E só que ali o Senhor ficou em silêncio. Eu achava que para mim ele estava em silêncio, mas não, ele estava tratando com a minha vida. E aí, com 3 meses depois do aborto espontâneo, o Senhor me provou novamente ser mãe. Estava grávida depois de 3 meses de ter o aborto espontâneo. Só que nesse certo momento que eu engravidei, eu já estava com 1 mês de grávida. Também foi surpresa. E com 1 mês de grávida, eu me lembro que porque o Senhor ele se revela, irmã Rita, de várias formas, em questão de visão, de sonhos. É verdade, a gente ainda precisa falar sobre isso aqui. E eu dizia assim ao Senhor, Jesus, eu tô com medo, porque a primeira gravidez foi dessa forma. Não deixa ser dessa forma, não. E ali o Senhor ele queria tratar comigo, porque na primeira gravidez é onde entra a frustração e não saber esperar o momento de Deus. Na primeira gravidez, eu comecei a ficar... Deixei de ir para a igreja para ficar vendo vídeos de mulheres grávidas, ficar assistindo como era criar uma criança. E o Senhor não queria isso. O Senhor não queria que eu deixasse de focar no alvo que era Ele. Porque a promessa não era dele, mas aí eu deixei mandando dizer a alguém aqui que eu vou levar para o outro lado.
E ali, quando Deus falou daquela forma que ia levar alguém para o outro lado, para que através dessa pessoa, outra pessoa fosse ajudada. E ali eu senti um impacto na hora. Eu disse, Jesus. E ali eu comecei a chorar. Eu disse, Jesus. Não tem quando a gente sente, irmã Rita, que é com a gente. E ali eu disse assim, Senhor, que não seja eu. Mas aí o Senhor quis que fosse eu. E ali quando eu desci as escadas muito triste, e ali tinha também um servo de Deus, disse, lança sobre Deus toda a tua ansiedade. Quando foi na terça-feira, no aniversário do meu esposo, eu queria tirar ultrassom. E ali na ultrassom, a médica já falou, né? Olha, daqui direto para o hospital. Jesus. Era uma gravidez turbada. Deus me deu uma tranquilidade tão grande, irmã Rita. Deus não deixou eu ficar com ninguém. Era só eu e Deus. Era só eu e ele. Os particulares que ele tem sim, com... Sim. Só que aí Deus, ele falava muito comigo. Dizia, eu vou te dar no meu tempo certo. Agora eu quero que tu se lance sobre mim. Se você está esperando uma promessa de Deus, o segredo é você se deleitar sobre ele. Não adianta a ansiedade, a inquietação, né? Invadir nosso ser. Não é fácil. Eu falar aqui é onde eu digo à senhora que a senhora fez a pergunta, como é esperar. Hoje, irmã Rita, depois desse processo, o Senhor me ensinou a esperar. Meu Deus. O Senhor me ensinou. Yeah. O Senhor me ensinou a esperar. A esperar nele no momento certo. E eu estou na dispensação do Senhor. Amém. Novamente, de pegar o meu filho nos braços. Quando você diz assim, quando você falou aí, porque a gente dá até um sorriso, porque, né, temos promessas, né? Quem tem promessa fica aí aguardando, esperando. Aí você falou assim, você que está esperando o cumprimento de uma promessa, deleite-se no Senhor. Sim. Porque deleitar-se automaticamente vai se esquecer das demais coisas. Sim. Né? Vai fazer assim, eu tenho o principal, a promessa vai se cumprir. Algo que eu acho muito bonito, e que eu até sempre comento, eu sempre falo muito dessa situação, é que Abraão, quando recebeu a promessa, Abraão ficou ali 25 anos, né, aguardando a chegada de Isaac, mas o que eu acho bonito é que nesse decorrer foi criado uma amizade, Sim. sabe? Uma coisa muito íntima demais. E aí o que eu observo? Deus, ele tem poder de fazer a promessa se cumprir no estalar de dedos, Sim. né? Mas o que Deus está aguardando de nós? Não é que a gente se pegue com a promessa, como assim você, né, a primeira gravidez, você já foi pesquisar, foi olhar, que não é ruim, isso é bom. Sim. Até dando uma pausazinha aí, comentando, eu quando fui engravidar, eu também tinha muita vontade de ter filhos, eu queria ter vários, né, tenho 4, mas eu comecei a fazer isso antes de engravidar, né, me programando, porque isso, gente, é normal, é bom, é saudável, e é o dever de toda mulher fazer. Se informar sobre a maternidade, saber como fazer. A gente vê tanta gente, irmã Janiela, aí que nem se importa, não cuida direito, não tem nenhuma preocupação em zelar pela mente, pelo cuidado das crianças, e isso é bom. Só que no contexto de Deus no centro, talvez desfocou um pouco. Sim. Aí Deus disse, eu só estou te ensinando para quando o cumprimento chegar, quando chegar a promessa, tu já está pronta como eu te quero. Sim. E aí a gente olhando para Abraão, a gente vê, irmã, era você falando, né, do primeiro aborto espontâneo que você teve, e eu me lembrando de Abraão. Abraão esperou esse processo de anos, longos anos, né? Sara até se antecipou, chamou Agar para fazer ali um remendo na história e tudo mais, porque não queria esperar, porque esperar não é fácil, né? Não. Mas quando a gente observa lá na frente, quando Deus cumpriu, que deu Isaac, né, o filho da promessa, a Sara e a Abraão, Deus em seguida pediu e disse,
eu quero a tua promessa. O que eu te dei. Desafio. Gente, o que eu observo é que, assim, Deus, ele não perde o lugar dele para nada e nem ninguém. É. Então, já fica aí uma reflexão. Se a gente tem uma promessa, se a gente aguarda ansiosamente tal promessa de Deus, né? Você tá aí do outro lado aguardando, ver Deus transformar a sua casa, ver um parente chegar-se a Jesus, ou alguém ser tirado de um meio difícil, como as drogas, né? Como o vício, como talvez a prostituição e tantas coisas que você aguarda, talvez já ouviu uma palavra dizendo Deus vai chegar na sua família e você está tão ansioso para que isso aconteça, tem uma chave aí nesse meio. Sim. Como está o deleitar-se no Senhor? Como está dizendo assim, Senhor, mas eu, e não desconfiando. Eu vou até comentar algo aqui, que eu dou muita risada quando eu me lembro dessa cena, que inclusive foi você que fez. E a gente sempre se comunica muito, né? Vez por outra, não. Irmã Rita, ora por isso. Eu digo, irmã Janiele, ajuda aqui, vem cá, você vai hoje. A gente deve um café uma a outra, isso. Vamos tomar um café e às vezes não dá certo. Mas teve um ponto, gente, teve algo bem interessante que aconteceu, que a irmã Janiela aprontou comigo. Eu completo o ano no dia 1 de janeiro, e aí, eu acho que quando foi mais ou menos uns 2 dias depois, a irmã Janiele mandou para mim uma mensagem, disse assim, irmã Rita, eu tenho algo para lhe contar. Eu tenho algo para lhe contar e eu tive um sonho com você e precisava lhe contar esse algo que Deus tinha falado comigo, mas eu só posso contar pessoalmente. Gente, para aí, pensa um pouquinho. Se você sabe que tem algo que você está esperando, e você sabe que alguém está carregando aquele algo, diz, ela só precisa chegar perto de mim para me receber e saber entender essa situação que eu estou indagando. Foi essa cena que passou-se na minha mente. Eu disse, meu Deus, tu mandaste dizer alguma coisa? Diz, conta. E fiquei ali naquela expectativa de saber, de entender, dizer, Deus poderia falar comigo, mas eu sei que Deus usa outras pessoas, né, para fazer chegar até a gente. E então fiquei ali e eu fiz uma oração. Eu acho que eu lhe contei depois que eu fiz uma oração. Eu disse assim, eu disse, Jesus. Porque eu fiquei ansiosa. Acho que foram 2 dias depois, não foi? Foi 3? Irmã, eu passei uma semana falando isso pra senhora. Foi uma semana, não foi? Foi. Pronto, eu aprendi a descansar ali. Eu disse assim, semana. Eu disse, Deus, o Senhor mandou ela falar algo. Eu estou tão aflita com tal situação, eu preciso resolver, aguardando uma resposta de Deus. A tua filha não me contou nada. Eu disse a ela que contasse por telefone e ela não contou, mas ela é tua serva. Se o Senhor mandou, toca no coração dela. Gente, quando eu fiz essa oração, eu disse assim, mas também se não é a hora, deixe quieto. Porque eu comecei a entender, se Deus não quer dizer agora, se ela não quer vir, Deus vai cobrar dela. Eita. E a gente sabe que Deus cobra quando a gente não faz o que ele nos direciona. E eu disse, cuide dela e me ajude. Eu entreguei. Gente, e foi tão bom, porque eu acho que eu passei ali 3 dias e coisas mínimas, irmã Janela. Quando eu olho, quando Deus ensina lições a gente em coisas pequenas, né? E aí eu acho interessante que quando foi 1 semana depois, chegou a irmã Janiela, irmã Élica, irmã Degiana aqui em casa com um bolinho na mão. E eu ali agoniada, e ela tinha mandado a mensagem antes, e disse assim, irmã Rita, eu vou passar rapidão na sua casa para lhe falar rapidinho. Eu disse, agoniada, não estava nem nada ajeitado, não tinha organizado nada, não vou nem subir. Aí eu disse, tá certo. Quando chegou às 3, parabéns para você. Aí eu disse, meu Deus, era uma surpresa tão boa. E eu estava querendo me frustrar, estava querendo sair da posição. Eu pensei, gente, ir na casa dela. Eu vou lá, eu preciso... Mas não era tempo. Isso. O bolinho não ia estar lá. E não estamos falando de bolinho no sentido literal. Não. É algo muito maior. Deus queria nos ensinar uma lição ali. Sim. E eu aprendi que quando Deus fala, Ele vai cumprir. Sim. E minha resposta, irmã Janiela, a que eu estava esperando e que eu pensava que você fosse, né, quem ia trazer, Deus me respondeu depois. Amém. Né? Ele me respondeu. Só que ele estava me mostrando o processo de espera, que a gente tem que ser
calmo, tem que manter a deleitar. calma e entender que ele tem o controle, Sim. né? É. Em todo o tempo ele tem o controle. Então, se você tem uma promessa, a irmã Janiela tem uma promessa, é difícil, a crise muitas vezes quer tirar a gente ali do sério, quer tirar a gente, né, da posição. E quando eu digo posição, é a questão de murmurar. Sim. Ah, mas eu não quero mais. Ah, não me importa mais não. O senhor não deu, agora não serve mais não. Ah, eu queria ali naquele dia. Hoje serve mais não. Isso é murmurar, gente. Talvez alguém até olhe e diga, não, mas isso aí é não ser ansioso. Não, isso é murmurar. Porque quando a gente se posiciona desse jeito, é como se a gente não cresce no Deus Sim. a que a gente espera, em quem a gente espera. E o que eu acho lindo também, irmã Rita, é porque o Senhor ele é especialista em frustrar desejos e sonhos de pessoas inquietas. Para ensinar, tem uma quietude. Melhor. E o que o Senhor faz é extraordinário. É muito mais É além um do que nível a muito gente imagina. além. Isso. A senhora falando aí que o teu cuidado de não murmurar é muito fundamental sobre isso, porque quando o Senhor ele não com a minha frustração ia me desanimar, Ia tirar o brilho. tirar o brilho, e eu não ia continuar fazendo o que o Senhor quer, que é o propósito dele. Que é muito maior. Muito maior. Muito maior. Gente, que coisa linda. Antes de começar essa live, eu estava dizendo à irmã Janiela, Deus sempre vai conduzindo. E a gente vê assim, a condução do Senhor e nos fazer enxergar que as promessas e a demora no cumprimento não é para nos punir. Não. Não é para dizer assim, eu vou matar na unha, como algumas pessoas dizem, né? Não, não é essa finalidade. Mas é pedagogo mesmo, é ensinar, Sim. é crescimento. Sim. É para que depois, num tempo como hoje, estejamos aqui conversando e transmitindo o que é esperar. É fácil, é não. Não. A gente erra. A gente murmura às vezes, Senhor, me Somos perdoe. falhos. A gente cai, diz, Senhor, eu caí bem aqui, eu já sabia dessa conta, essa matemática, 1 mais 1 igual a 2. Sim. Aí, E mas ela o ajuda. que é mais lindo, irmã Rita, é porque eu me vejo às vezes naquela passagem de José. José, Jesus já mostrava em sonhos. Existia inveja, crítica, perseguição, mas para o Senhor tratar com José, Meu Deus. forjar o caráter dele, Para ele estar pronto para receber. para ele estar pronto para receber o propósito que Deus tinha na vida dele, veja o tanto de coisa que ele passou. Meu E na nossa vida, irmãos, não é diferente. O Senhor, ele trabalha dessa maneira com a gente. Ontem eu estava escutando essa palavra, que ele tem uma imã. Não é todo mundo que está preparado para ir para o Bora dar um passeio aqui pelo deserto? Porque muitos que vai para o deserto desistem no meio do caminho. Se frustra, deixa Jesus, porque eu não sabia que servir a Jesus era desse jeito. Então eu prefiro voltar a quem eu era. Mas o Senhor, ele tem a imã certa, ele tem a escolha certa. A quem levar para o deserto. E assim foi com a vida de José. E às vezes eu me encontro como ele. É a vida do crente. Mas aí ele teve a obediência, né? Para cumprir a promessa na vida dele, ele precisou. Obediência é a chave. E ser obediente, quando a gente olha para essa história de José, né? O José poderia murmurar, poderia dizer, mas eu estou aqui, eu nem merecia. José não merecia estar ali dentro da prisão, não tinha feito nada para isso. Mas em todo tempo a gente via que José, né, por conhecer o Deus a quem servia, dizia, não, ele vai chegar nessa situação, né? E ele sempre dizia, teve até a situação dele com a esposa do seu comandante, né, do seu patrão, que queria deitar com ele, e ele disse,
Faria eu alguma coisa ao meu Deus, né? Eu seria contra o meu Deus. Veja bem. O temor, Primeiro, né? a Deus. Ao meu Deus, o que foi que ele O fez contra cuidado. mim? Não, isso não é certo. Ele não aprova tal situação. Então, se ele não aprova, eu rejeito. E é isso que Deus faz. Levando-nos para o deserto para nos mostrar as prioridades que temos. Sim. Porque, irmã Janela, uma coisa que a gente observa é que a gente imagina que, estando tudo no lugar, é bom servir a Deus. Uhum. É bom, né? A gente acha que é muito bom servir a Deus. Mas o nosso caráter, realmente, o nosso mais íntimo ali, não sendo testado, a gente vai escondendo pecados. A gente vai dizendo, não, isso aqui a gente camufla. Com dinheiro eu resolvo. É. Com essa situação eu vou fora. Aí Jesus diz o quê? Eu quero deserto, porque no deserto eu vou te mostrar o que tem guardado, para quando realmente eu te abençoar da situação, da forma que eu quero te abençoar, tu está, ó, belezinha, e está. E que ele testa também a nossa fé, né, irmã Rita? Porque ele testa a nossa fé no deserto, mas também testa a nossa fé também na bonança. Se a gente vai continuar sendo a mesma pessoa quando estava no deserto. E eu entendo isso, que o deserto é para provar quem somos, né? Para mostrar, até porque a Bíblia mostra isso. É para nos provar. É dependência. Dependência. E para quando estivermos na bonança, a gente se lembrar. Dizer, ó, lá eu passei assim, então aqui eu vou me portar assim. Sim. A gente não está pronto para receber as promessas de cara, né? Não está pronto. Mas ele é fiel e ele cumpre. Ele é lindo. O deserto é difícil, mas a gente passa. É verdade. Não desista. Se você está no deserto, está num processo, questionando-se, dizendo assim, mas por que eu passo tanta prova, Jesus? Observe o tamanho das promessas que ele tem lhe dado. Observe tudo que a palavra dele diz a respeito de você. O céu que ele tem preparado para que a gente possamos ir para lá quando chegar o tempo, né? Ou quando ele voltar, ou quando formos guardados. Comece a observar por esse ângulo. Porque quando você está no deserto, passando processos dolorosos, né? Que causem muito choro, muita dor, muita angústia. Tem deserto que a gente não é cortado, mas a dor é tão grande que é maior do que uma cirurgia sem anestesia. Não é verdade? Muito. A gente... Você não se perca e não deixe o alvo que sou eu sair do seu alcance, da sua mira, do seu olhar. Então, fique com essa palavra, guarde em seu coração hoje. O deserto não é punição, é um cuidado especial para que a promessa, ao cumprir-se, você não se perca do propósito. Amém? Vamos para a nossa quarta pergunta, irmã Janiele, porque o tempo está avançando. Que horas são aí, Thalita? 9h51. Tá bem pertinho, mas a gente vai dar uma acelerada aqui, certo? A gente vai para a nossa quarta pergunta. A gente já falou, né, aqui, como é ficar no tempo de espera. Sim. Essa parte aí de deserto, de se portar firme, tentar não murmurar. Mas agora, irmã Janiele, fale pra gente como é que um cristão pode ser obediente em meio a dúvidas da espera. Por quê, gente? Quando a gente espera o cumprimento, surge dúvida. Sim. Mensagem de H. H, ela foi embora, né? Isso, tá bom. E ali no momento que está aqui e vou embora. E ali ela só escutava o choro do menino. Mas aí, a dúvida da obediência, quando chegou a voz do Senhor e disse assim, H, pega o menino e volta. E ali Deus mostrou a ela que tinha uma fonte de água para ela dar de água ao menino. Ela obedeceu, né, a voz e voltou para onde ela estava. Então, a dúvida da obediência é você permanecer firme, né? Firme sobre todas as coisas. Eu acredito que alimentar a fé alimentar também, né? A fé também, a perseverança, né? Porque, às vezes, a dúvida faz com que os desejos carnais, os desejos pecaminosos, façam com que a gente peque por conta da nossa desobediência. Ele fica mais aflorado. Aflorado, né? Isso. Na dúvida. O perigo da dúvida é esse. Isso. Se entrarmos no campo da dúvida,
a gente vai permitir sentimentos antigos, Sim. situações passadas aflorarem, ou seja, aparecerem. Ah, mas por que tu não faz assim? Ah, mas por que tu não faz assim, Sim. né? Sim. Aí tem que trancar essas vozes. Sim. E a pergunta que a senhora me fez, porque desde ontem que eu estou alimentando essa pergunta, como eu disse à senhora, irmã, me mande as perguntas para que eu possa pedir orientação a Deus. E eu creio que obediência é gerar fruto duradouro. Obediência é você permanecer aonde o Senhor te colocou. Obediência é você entender o que Deus quer na sua vida. Obediência é você entender que você depende dele em todas as circunstâncias. Se tira pelos jovens, que eu creio que há muitos jovens também assistindo essa live. Os jovens, eles são fáceis de ser frustrados. Eles são fáceis de ter muitas dúvidas e questionamento. Outra coisa que também é muito perigoso é o questionamento, que gera também a dúvida. O questionamento faz com que a gente se desvie do foco e o alvo que é Cristo. Porque quem começa a falar é a gente, A né? gente. Quando a gente começa em muito questionamento, a gente deixa de ouvir o que Deus falou. Sim. E começa só falando. Tranca até Tranca tudo, né? Falando, né? Não, Deus, eu vou só perguntar agora. Tem um hino que eu acho muito lindo e faz dias que esse hino vem falando comigo, que é aquele hino que é preciso calar todas as vozes, silenciar todas as vozes e escutar só a de Deus. Então, escutar só a de Deus é a gente obedecer a Deus em todas as dúvidas. Como eu falei antes, eu disse, Senhor, eu tive 2 filhos, mas o Senhor não permitiu. Mas se eu permanecer nessas dúvidas, eu não irei permanecer no propósito de Deus. Eu tenho que deixar o propósito de Deus gerar em mim frutos para que seja duradouro em minha vida. E para que lá na frente eu venha entender que a obediência é melhor do que sacrificar. É verdade. Amém, irmã Janelle. E é isso, gente. Quando eu observo a questão de manter-se obediente, é fácil não, viu? Não. Talvez os nossos ouvintes aí, os telespectadores que estão vendo, chegar, bota esse passarinho para correr. Diga, não, eu sei quem foi que falou. É olhar para os exemplos na Bíblia. Eu digo, Senhor, está tão confuso, a situação está tão complicada, eu preciso olhar o exemplo de alguém. Porque exemplos bons, né, são para ser seguidos. Sim. E os exemplos difíceis são para ser observados e a gente se desviar desse caminho. Sim. E na Bíblia tem tanto exemplos bons, né? Como tem também exemplos ruins, que a gente pode aprender e dizer, Senhor, se está escrito aqui, é para que eu não caia na mesma cilada. Então, um caminho para se permanecer na obediência, me permita falar, irmã Janelle, que eu entendo, é olhar a palavra também. Também, né? Sim. Principalmente. Porque, às vezes, Deus usa situações para nos fazer uma promessa, falar algo, usa alguém, lemos um texto, ouvimos uma pregação, alguém tem uma revelação, ou temos uma revelação, algo de Deus. Aí a gente, no caminho do deserto, no tempo da espera, nos processos de lapidação, né? O barro sendo ali amassado, foi o tema da nossa Madesse, que foi tremendo esses dias, né? A gente viu muito como ser amassado. Sim. Então, nesse processo, Deus fica em silêncio, né? O silêncio de Deus, às vezes, quer fazer a gente ficar em dúvidas. Mas o silêncio dele é para a gente ficar, permanecer na mesma posição. E aí o que eu olho e o que eu aprendi, gente, eu já fiz isso tantas vezes, dizer assim, Deus, eu não estou entendendo a situação, é um deserto, é uma prova, é sendo amassado, o processo está difícil, não estou escutando tua voz, até porque fica muito, né, o barulho interno fica muito alto. Por isso Esse é o cuidado de ter barulho demais. Os ruídos, né? A gente tem que ocultar esses ruídos. Ocultar esses ruídos. E tá tanto barulho que eu não estou conseguindo mais crer. Aí o que eu preciso? Não murmurar. Sim. Se eu murmurar, vou pecar. Mas eu sei que eu não estou crendo o suficiente. Aí corro para onde? Palavra. Palavra é a fonte. Sim. Por isso, gente, que a gente não pode se afastar daqui, se apartar daqui. E talvez você que está nos ouvir a voz de Deus,
pedir direção a Deus, orientação a Deus, como a irmã Rita falou também, obediência é ler a palavra. É a gente praticar, porque quando a gente lê a palavra, primeiro ela trata com a gente. É verdade. Além dela tratar com a gente, ela diz assim, você leia, mas você pratique. Você viva. Não é só ler. Não é só ler. Não é só marcar a Bíblia, mas é você viver ela. Então, obediência é você pedir orientação a Deus. Obediência é o que o Senhor fez na vida de Abraão. É o que Deus fez na vida de Noé, né? É o que Deus fez em muitas outras situações, né? Histórico da Bíblia que o Senhor fez na vida dessas pessoas por conta da obediência. E o que eu acho bonito, irmã Janiela, é quando você diz aí, obediência é a gente ler a Bíblia, é a gente observar e viver. E isso é uma ordenança de Cristo, porque Sim. Cristo disse, né? O meu povo, está escrito, né? O meu povo peca, perece por falta de conhecimento. Gente, conhecimento de quê? Do que Deus tem para nós. Sim. Então, quando eu também deixo de ler a Bíblia, eu também estou sendo desobediente. Sim. Quando eu deixo de obedecê-la e de viver o que está lá, eu também estou sendo desobediente. Aí queremos viver as promessas, queremos viver o cumprimento, mas estamos desalinhados. Aí o que precisa? Deserto. Para aprender a obedecer. Deserto, aprender a obedecer. Gente, como é bom falar das coisas de Deus, como é bom conversar sobre ele. Estamos chegando aqui ao final de mais um podcast, mas antes, Thalita está ali escrevendo algumas perguntas. Vem cá, Thalita, falar aqui com o pessoal. Né? Thalita é uma benção. E Thalita, revela aí, tem alguma pergunta, chegou algum questionamento de alguém, né? Alguma dúvida? Venha mais pra cá, venha. Senhor. Amém. Amém, Thalita. Estava ali o Senhor falando poderosamente comigo. E eu, Tá aparecendo? Venha mais pra cá, Thalita. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Tá, agora? Na verdade, eu quero te pedir um conselho para as pessoas que estão assistindo. Pode ficar aqui, fique. Então, qual conselho você dá para pessoas que estão passando pela mesma situação? Para que elas não se frustrem, porque a gente vê muitas mães em situações até de depressão após a perda, que é uma perda extremamente dolorosa, é uma dor que vai permanecer no nosso ser pro resto da vida. Então, o que você pode passar de lição e de aprendizado para as pessoas que estão nos assistindo? Amém, irmã Thalita. Tá pegando o som aí, irmão Júnior? Irmãos, o que eu posso falar é que você continue perseverando. Que você continue orando. Não é fácil, porque, como a irmã Thalita falou aqui, existem muitas mulheres já depressivas, com crises de ansiedade, achando que não vai chegar esse dia, né? Que é a dádiva de ser mãe. Mas o segredo é esperar, deleitar-se no Senhor, permanecer firme, pedir domínio próprio a Deus, pedir equilíbrio ao Senhor, porque também não adianta a gente se desesperar, porque tudo é no tempo dele, no momento dele, e na hora certa o Senhor vai chegar com o teu presente, vai chegar no momento certo, com a tua promessa e entregar nas tuas mãos. E eu creio que nesta manhã o Senhor visita o ventre. Amém, assim como Ele glória a pode Deus. visitar o meu ventre nesta manhã, assim como o Senhor pode visitar o meu ventre hoje, Ele também pode visitar o seu nesta manhã. Você crê? O Senhor, Ele pode fazer algo extraordinário, porque Ele está ouvindo a tua oração. Fica como Ana, fica na porta. Fica ainda aí orando, jejuando, Senhor. Detalhe, o Senhor, Ele quer que a gente faça oração específica. Ele não quer que a gente faça orações, sabe, rasas. Ele quer específica. Se você tá com esse anseio, esse desejo, espere no Senhor. A palavra que já foi dita, se deleite. Mas também faça a oração específica. Amém, glória a Deus. Outra coisa, a gente que vem na caminhada cristã, a gente entende que para viver o nosso chamado precisamos
nos desfazer de quem somos para viver aquilo que Deus quer, né? Sim. E uma coisa que a gente vive é que somos confrontados. Viver chamado ser confrontado é como uma colisão. Sim. A gente colide o espírito com a carne. Sim. Então, o que fazer para a gente conseguir sustentar e se manter firme? E é como eu falei aqui no hino, né? Você calar todas as vozes, silenciar todas as vozes e permanecer no propósito que Deus tem na sua vida. É não se desviar do chamado que Deus tem na sua vida. E um detalhe que a gente observa sobre o chamado é que, assim, quem precisa ter a convicção primeiro é nós. Isso, né? Isso. As outras pessoas, no decorrer, que vai, né, entender, talvez acolher ou aceitar, mas a convicção é individual, porque Deus diz, eu estou falando a você. A você. Ele né? testifica dentro de nós o que ele quer com a gente. E tem um problema também, irmã Thalita, que hoje em dia tem muitas pessoas sem conexão com a sua identidade. Porque se Deus tem um chamado na sua vida, como você falou, que acaba interrompendo por conta de uma frustração, de uma dúvida, e paralisa, o Senhor, você tem que ter a convicção, como a irmã Rita falou, do que o Senhor fez com você. Fez a aliança com você. Amém? Amém. Eu costumo dizer e levar para as pessoas próximas, Rita, a gente tem uma amizade mais próxima, é que viver chamada é doloroso. E é confrontante, porque somos revestidos, inclusive falei isso mais cedo. Sim. Somos virados do avesso. Não é mais a nossa vontade, mas a vontade do Deus que a gente serve que vai prevalecer na nossa vida. Porém, viver na dependência e na dispensação de Deus nos leva a viver coisas extraordinárias e inimagináveis. Então, para você que está em dúvida, e principalmente o que precisamos entender, feito o Rita falou, é quem somos em Deus. Em Deus. Da onde a gente saiu. Sim. E o que somos a partir dele. Porque eu trago isso para Aleluia. minha vida. Eu olho para o meu passado, vejo para de onde Deus me arrancou, de quem eu era e o quanto ele vem trabalhando na minha vida e através dela. Porque através da minha mudança, Deus tem tocado a minha casa. Sim. Minha mãe se converteu, Glória. meu pai se converteu. Gerou frutos, E eu creio em Deus, que minha casa pertence ao Senhor. Glória a Oro Jesus. todos os dias. Então, se você tem essa dúvida de continuar na posição de será que é isso mesmo? Entre em oração, confie, se conecte com o Senhor e faça essa oração. Senhor, eu quero que o Senhor silencie todas as vozes e só permita que eu ouça a tua, para eu continuar firme e posicionado, Amém. porque Glória a você Deus. vai desfrutar do extraordinário de Deus. Glória Amém. a Deus. Que coisa boa. Tem outro porém também, né, irmã Rita? Que Deus ele é especialista em levar a gente em cantos infavoráveis. Exato. Para que a gente seja tratados. Ele leva a gente a lugares que a gente não desejava ir. Então, você que está pensando em desistir do seu chamado, do que Deus tem na sua vida, Deus vai te levar a lugares infavoráveis para tratar contigo lá. Amém? Amém. Glória a Deus. Coisa boa foi compartilhar essa manhã com vocês. Que coisa boa recebê-la aqui, irmã Janelle. Mãe. Você é uma bênção. Amém. E você que está nos acompanhando, que coisa boa receber você aqui. Eu fiquei sabendo agora que parece que o áudio do Instagram não está saindo, não sei, depois a gente confirma, mas de todo jeito vai ficar salva a live e a gente vai poder compartilhar com vocês aqui, tá certo? Amém. Que coisa boa. Amém. Gente, fica com Deus, até a próxima. Amém. Irmã Janelle, se despeça do pessoal. Amém. Deus abençoe e muito obrigada por essa oportunidade, porque eu sei que vem do alto. Amém. Glória a Deus. Até uma próxima terça-feira, nesse mesmo horário, 9 da manhã. Não tivemos na última terça agora, que foi semana de descanso, muita gente viajou, né? Teve a Almadesc também. Mas, de agora por diante, todas as terças-feiras, até Deus nos ajudar. Amém.
ou mudar algum dia, né? Alguma Amém. situação. Glória Fica a com Deus e fica na paz. E qualquer dúvida, nos manda no direct, que a gente pode estar auxiliando. Amém. E te falando também, tirando dúvidas aquilo que possível. E se não soubermos, vamos perguntar quem sabe para ajudar você. Fica Amém. com Deus, fica na paz. Amém. Amém. Deus Oh, abençoe, irmã Janiele. Deus abençoe. Você que não sabe falar, você nasceu para as câmeras, minha irmã. Irmã, Amém. Glória a Deus. Obrigado pelo elogio. Parece que encontrei meu brilho natural por aqui.